Agora sim, ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Cá estamos. Capítulo 39 de Uma Vida com Propósitos. Boa tarde, Irla Mirelli. Chegando aí, primeiríssima. Gente, capítulo 39, hein? Olha só, capítulo 39. 9 de outubro. E vamos lá. Se nós estivéssemos com o livro anterior, com a publicação anterior, que era somente 40 capítulos, nós terminaríamos amanhã o livro. Mas essa edição tem 42, então vamos terminar dia 12 de outubro. Boa tarde também, Kellen Sabadin, que chegou aí também. Vamos lá então, gente, capítulo 39, Equilibrando Sua Vida. Ele vai falar basicamente faz uma comparação bem interessante com a questão da nossa saúde, né? Se nós para nós termos uma saúde, sermos considerados saudáveis, temos que ter equilíbrio, né? Pressão arterial, o esqueleto, ele fala várias coisas, mas aí, se vocês verem o vídeo de abertura dele, ele comenta melhor sobre isso. Boa tarde, Viti, tudo bem? Então, assim, e aí ele comenta a respeito faz a comparação com a nossa questão espiritual. Mas vamos lá, ele comenta aqui, né, sobre equilibrando sua vida. Os 5 propósitos de Deus para a nossa vida, né, tem que estar em equilíbrio. No caso, o propósito da adoração, né, que está ali na página 349. Ame a Deus de todo o seu coração. Isso é adoração. Ame ao próximo como a si mesmo. Isso é ministério, é serviço, é servir as pessoas. Vai e faça discípulos. Isso é evangelismo. Batize-os. Isso é comunhão, né? Trazer para a igreja. E ensine-lhes todas as coisas. Isso é discipulado. Então, adoração, ministério, evangelismo, comunhão e discipulado. São 5 propósitos. Ele diz que esses 5 propósitos têm que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio para que eles possam fazer sentido na nossa vida. Assim como nosso corpo humano tem que estar em equilíbrio, as áreas, para que nós possamos sermos considerados saudáveis na nossa vida. Aí ele fala que para que nós tenhamos esse equilíbrio, nós precisamos desenvolver 4 hábitos, tá? Em comunidade, entre pessoas, que é, primeiro, incentivo mútuo à responsabilidade, ou seja, que nós estejamos tão próximos um do outro que a gente saiba que realmente quando o outro está precisando de ajuda, assim, sabe? Se responsabilizar pela sua vida espiritual, saber que a outra pessoa também está não te monitorando, mas assim, sabe, te auxiliando a ser melhor. Eu acho muito legal, gente, eu gosto disso, quando as pessoas se preocupam com a nossa vida espiritual. Do nada, recebo um telefonema de alguém que, e aí, como você tá? Tá tudo bem? Como você tá? Sabe, as pessoas perguntam de você. Não, no caso agora estou com a questão das pernas, não é só isso. Mas em geral, sabe, pessoas que se importam. Não é só por conta da sua saúde física, é pela sua saúde que ninguém vê. Né? A sua saúde emocional, muitas vezes, sua saúde espiritual. Já tive pessoas que me ligaram do nada, assim, não, quer saber como você tá, senti te ligar. Acho tão legal isso. Isso também é um incentivo a você estar responsável uns pelos outros, né? Estarem conectados uns com os outros. Isso também é para que você possa também avaliar regularmente sua saúde espiritual. Isso, avaliar como você está, a gente vai falar sobre isso. Registrar seu progresso em um diário pessoal, você anotar o que você aprendeu com Deus e transmitir o que aprendeu a outros. E aí vamos lá. A primeira coisa que ele fala é converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em grupo, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Antes de eu chegar nesse capítulo, na minha primeira leitura, lá atrás, quando eu estava terminando de ler esse livro, lá em agosto, antes de eu terminar essa leitura, eu já tinha decidido fazer esse grupo de leitura aqui. Eu acho que nos primeiros 10 capítulos do livro, eu falei, cara, esse livro aqui não é para só uma leitura. Eu já estava sabendo, eu já senti no comecinho que esse livro era muito conteúdo, que era legal compartilhar em grupo. E eu lembro que eu decidi fazer essa leitura em grupo. Quando eu cheguei nesse capítulo aqui, eu falei, olha, essa é a confirmação de Deus que eu tenho que fazer esse grupo de leitura. Então eu tive a convicção. Confesso que quando eu tive a ideia, vou fazer o grupo de leitura lá atrás, depois eu fui meio que falando, será? Quando eu cheguei nesse capítulo, eu tive a certeza, não, realmente é para fazer o grupo de leitura. Mas eu já tinha decidido antes, mas isso aqui veio reforçar realmente minha decisão. Ele comenta aqui, a melhor maneira de assimilar as ideias desse livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz, como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar
umas às outras. Provérbios 27, 17. Eu até separei aqui minha Bíblia, gente. Provérbios, vou pegar aqui na verdade que eu não abri, eu abri outra parte. Provérbios 27, 17. Diz exatamente assim, ó. Opa, peraí. Olha lá. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Ou seja, nós estamos dispostos um na vida dos outros, como o ferro afia o outro ferro. Ou seja, quando nós conversamos sobre as nossas ideias, sobre até nossas diferenças, nós estamos nos afiando uns aos outros, né? Nos aperfeiçoando. Nós estamos dispostos um na vida do outro, como o ferro afia o ferro. Então, isso até ajuda a gente a entender por que algumas pessoas desagradáveis aparecem na nossa vida. É desagradável, é chato, dá vontade de fazer com que a pessoa desapareça da sua vida. Só que lembre-se disso, ou procure lembrar disso. Eu também faço isso de um exercício, gente, não é fácil. Deus está querendo nos aperfeiçoar. Quando pessoas incômodas aparecem em nossa vida, lembre-se de Provérbios 27, 17. Nós estamos dispostos um na vida dos outros, como o ferro afia o ferro. Oi, Diego, Janalu Bernardo. Boa tarde, Janalu Bernardo. Tudo bem? Olá, como é que tá Fortaleza? Aqui tá frio aqui no sudeste, viu? Tá esfriando um pouquinho, às vezes faz calor. Tá bem complicado o negócio aqui. Vamos lá. Eu tô agora acabei de fazer cirurgia. Hoje acordei e tava doendo um pouco. Falei, nossa, será que é aquele negócio que a gente vira um radar, né? Dizem que depois que a gente faz cirurgia, coloca ferro no corpo, né? A gente fica um radar. E como a cirurgia é recente, né? De tirar daqueles parafusos lá que eu mostrei ontem, tá meio dolorido hoje. Falei, bom, que bom te ver. Pois é, tô aqui, sobrevivi à cirurgia, deu tudo certo. Vamos lá, gente. Então, ó, aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada. E atenção, tá na página 350 isso. E nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Gente, isso aqui me tocou muito. As nossas convicções ficam mais profundas. Nós começamos a adquirir ainda mais... a gente começa a adquirir mais aprofundamento, vamos dizer assim. A gente começa a ficar mais profundo na nossa convicção de fé através do contato com outras pessoas que compartilham da mesma fé. Essa é a função de a gente discutir em grupo, em família, frequentar uma igreja, conversar, porque nossas convicções ficam mais profundas. Eu considero, gente, que as minhas maiores convicções cristãs foram formadas quando eu andava com uma galera que respirava o evangelho de um jeito tão legal, né, que eu falo, sempre que eu falo isso me emociona, porque assim, foi uma época que eu estava na faculdade, mas de final de semana a gente se reunia, todo final de semana, era cada um de uma igreja, não era de uma igreja só, era cada um de uma igreja, a gente se reunia e a gente se alimentava, a gente ficava tocando violão até 4 da manhã, conversando, cantando louvor, comendo, como sempre, né, que crente come, que é uma maravilha, né, não bebe, mas come, que é uma coisa. E a gente se dava muito bem, assim, tinha às vezes algumas tretas, logicamente, como todo grupo tem, assim, mas a gente se acertava. Era uma coisa que marcou muito minha época de fortalecimento espiritual. Eu sou o que eu sou hoje graças ao que Deus me proporcionou vivenciar com esse grupo. E entre eles eu tenho amigos meus que estão até hoje, assim, tipo, até hoje como fala, são um contato direto, que é a Fabiana, o Damião, enfim, o Rudão, que entrou aqui agora há pouco. O Rudão, vi que o Rudão estava online aí, o Rud Sander. Pessoas que fizeram parte, o Elvis, né, um amigo meu que já faleceu, o Lucas, amigo meu. Então, enfim, pessoas que me alimentaram, assim, essa nossa comunhão nos alimentava tanto, às vezes, pasmem, às vezes nos alimentava mais do que a própria igreja. Porque a igreja, a gente estava lá, assistia culto, leia, ok, beleza, mas o que vai fortalecer mesmo a sua caminhada são pessoas cristãs junto com você. É você compartilhar e aí as suas convicções ficam mais profundas. Janalu Bernardo escreveu, caraca, tava pensando nisso quase agora, Diego. Meu Deus, pois é, o negócio da cirurgia, eles falam, é isso. As mensagens chegam atrasadas aqui pra mim. Vamos lá. Gente, aí o Rick Warren ele insiste aqui, fala que você fazer um grupo de leitura para o livro Para Que Estou na Terra. Quem sabe você que está me assistindo hoje, um dia você não faça, ou agora em breve, fazer um grupo de leitura com um grupo seu. Você faz aí na sua, sabe, com a sua família, incentiva as pessoas a lerem esse livro. Gente, isso faz um bem, de verdade. Eu tô feliz assim em estar chegando ao final dessa jornada, porque me deu um conhecimento muito grande também. Voltar a ler esse livro aqui
foi um reencontro comigo mesmo, novamente, sabe? Poxa, que legal, realmente esses princípios. Eu vi um comentário do pastor Lucinho Barreto esses dias atrás, estava assistindo uma live dele, e ele pegou esse livro na mão e falou, gente, esse livro aqui ó, é para ler uma vez por ano, ele comentou. Porque é um livro que realmente faz com que você se reconecte, né? Opa, trazer a sua realidade, realmente o que é ser cristão, o que é servir a Jesus, o que é adorar a Deus, o que é realmente eu ter um coração dedicado a Deus. Sabe, a gente às vezes fica somente na boca, né? Só fica falando. E o que é realmente a gente incorporar isso pra gente, né? Não que eu vá ler esse livro uma vez por ano, gente, mas é interessante. Quando você se perder, volta para a cruz, volta para Jesus. Quando você estiver meio aéreo, volta, se reconecte. Leia esse livro a cada 2 anos, leia esse livro a cada 5 anos, sei lá. Mas se reconecte sempre, entendendo que é Ele, tem tudo a ver com Ele, é Ele que dá a palavra, Ele que dá direcionamento, Ele quer que nos conectemos com Ele, com amor, enfim. Vamos seguir aí, gente. Outra coisa que ele fala aí, além de você conversar com pessoas, é fazer um autoexame espiritual periódico. Eu particularmente, gente, eu gosto de fazer isso sempre em domingo de ceia. Quando você para e pensa, como é que eu tô? Como é que eu tô com Deus? Sabe, quando a gente tem esse convite, né, de nos avaliarmos a nós mesmos, né? Eu acho que isso para mim é uma coisa que eu sempre pego. Um domingo de ceia é uma coisa que eu sempre faço. Mas assim, isso além sem tirar exatamente a questão da ceia, sem exatamente, não exatamente se focando no domingo de ceia, mas em geral nós temos sempre que passar por essa avaliação. Ele comenta aqui, né? Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. Aí ele passa as referências, Lamentações, Coríntios, Gálatas. E aí ele fala o seguinte, a Bíblia diz... Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse trecho aqui daqui a pouquinho. Eu vou ler para vocês como está na Almeida, tá? Que eu separei aqui. Como é que está. E depois eu leio como é que está a versão, a mensagem, que está mais clara. Mas olha só, que a Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Agora olha só o que diz na versão a mensagem. Tá? Testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo já está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Olha só. É um desafio pra gente. É parar e pensar, putz, o quanto cristão eu estou sendo mesmo. O quanto eu estou tendo tomadas decisões que Deus aprova. É passar por esse crivo, gente. E Deus ele quer nos aperfeiçoar com esse amor. Não é uma cobrança assim que Ele quer que você faça porque Ele quer te ver sofrer, quer te ver pagar um preço. Não. Ele quer que você se pareça mais com o Filho dele, com Jesus. Né? E aqui diz assim, para manter a saúde física você precisa ir regularmente ao médico para uma verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Nós temos que também passar por essa avaliação dos nossos sinais vitais de adoração, de comunhão, de crescimento do caráter, do ministério e da missão. Passar por essa peneira, como é que eu estou com Deus, né? Como é que está a minha adoração? Gente, às vezes a gente se enfraquece, sabe por quê? Não é porque a gente... bate aquele desânimo do nada, é porque a gente perde o sentido da adoração. O que é adoração? É você realmente entregar o seu coração a Deus, falar, Deus, olha só, eu te louvo não porque minha vida está boa ou não porque minha vida está ruim, é porque o Senhor existe. Eu te louvo simplesmente porque o Senhor já criou tudo isso, o Senhor me deu a vida, me deu a existência e me deu a salvação. Isso já me basta. Quando você tem esse coração de adoração, as coisas fluem muito melhor. Você começa a ver Deus realmente nas pequenas coisas e isso dá todo o brilho da existência. Outra coisa que ele fala aqui é anotar seu progresso em um diário, gente. Não anotar tipo querido diário, mas anotar, ele diz aqui na página 352, lições de vida que você não gostaria de esquecer. Aí ele dá um exemplo, né? Moisés fez isso. Nós temos hoje o livro de Êxodo, né? Ele escreveu coisas, ensinamentos, né? Registrando tudo isso. É interessante, aí tem uma citação aqui, que do Dawson Trotman dizia o seguinte: os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos dedos, né? Quando a gente escreve, parece que as coisas ficam mais fluidas e você vê no papel ali, a gente olha aquilo que eu aprendi. É tão legal isso, gente. Ter um diário, né? Uma coisa que você anote, isso é muito legal, faz com que você tenha essa
essa sensibilidade para as coisas que você aprendeu. Depois você volta e lê aquilo e fala, olha só, verdade, olha o que eu aprendi nisso, é bem legal. Tá? Eu já fiz muito com a agenda hoje, eu faço muito com o celular hoje também, anoto. Tem também um diário de oração que eu tenho aqui também, é legal fazer isso. Tá? Não anote apenas o que for agradável, é legal também isso. A exemplo do rei Davi, a exemplo de Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. Gente, Davi nos Salmos, ele rasga o coração, ele está inconformado com Deus, ele fala mesmo. E a gente é legal anotar mesmo, de ser humano e anotar, poxa, eu não estou legal, eu não estou gostando, Senhor, o que o Senhor foi fazer? Gente, eu acho assim que quando você é ser humano com Deus, ele realmente ele te honra como ser humano. A gente quer ser muito assim, não, Deus amabilíssimo, começa a falar só palavras de bênção. Se você está triste com Deus, fala que está triste com Deus. Deus, ele te criou. Está triste, está revoltado, não está entendendo? Você não vai faltar com respeito com o Criador, lógico, mas fala para Jesus o que você tem. Conta para Jesus onde é a sua dor. O médico precisa saber onde está doendo para ele poder tratar. Só que, logicamente, Deus já sabe onde está a dor, mas você às vezes não sabe. Você às vezes não sabe. Fala para Jesus. Conta para Ele. Rasga seu coração diante dEle. Fala mesmo, Ele quer te ouvir. Você fica se lamuriando com pessoas, indo de pessoa a pessoa, de vizinho em vizinho, de colega de trabalho em colega de trabalho, de contatinho do WhatsApp, contatinho do WhatsApp, contando seus paranauê e não acerta as contas com o único que pode resolver o paranauê todo. Então fala para Ele. Sabe, Davi, ele rasgava o coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele falava para Deus o que ele queria falar. Ele abriu o coração, falou, Senhor, esse aqui sou eu, esse cara sou eu. Então, abre o coração para Jesus, fala tudo que você tem que falar para Ele e Ele vai resolver seus paranauê. E aí, gente, seguindo aí, transmita aos outros aquilo que você sabe. Gente, nós não somos chamados somente para vivermos uma vida com propósito, né? Aqui, até eu sinalizei aqui, ó, na página 354. Deus, ele não quer que apenas vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazerem o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às outras pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. Esse é o propósito, que nós possamos ganhar, consolidar, treinar e enviar. Tinha uma música antiga que falava isso, chamava Rede ao Mar. Fez parte, gente, do meu início com Jesus. Chamava Vou lançar a minha rede ao mar. E a música falava assim, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quem conhece a música? É muito antiga, é bem antiguinha. Mas ganhar, consolidar, treinar e enviar. Esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso como cristãos. Que nós possamos realmente fazer com que as pessoas conheçam a nossa vida. Conheçam Jesus através da nossa vida, né? Conheçam a nossa vida e através da nossa vida conheçam a Jesus. E aí, gente, olha só, achei bem interessante isso aqui, ó. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. Gente, o que aconteceu lá atrás aconteceu. O que está acontecendo agora a gente pode até não ter controle, mas as próximas páginas da nossa vida, a gente pode falar assim, Jesus, me ajuda a escrever as melhores linhas possíveis daqui para frente com o Senhor. Pega na caneta aqui, Senhor, vamos lá. Sabe, os próximos anos da nossa vida podem ser os melhores da nossa história. O que aconteceu lá atrás, passou, tudo mais, perdas e ganhos, etc. Mas a partir de agora, os próximos anos podem ser os melhores, os mais importantes. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Beleza, gente? E pense aí então sobre como você pode equilibrar a sua vida nesses propósitos de Deus. O que está faltando mais? Qual a área que você deve alimentar mais, que está mais fraquinha? Será que de repente é a adoração, entregar mais seu coração? Será que realmente é você pensar em falar de Jesus para as pessoas? Será que é o servir? Né? Enfim, amanhã capítulo 40, e vamos lá, capítulo 40 amanhã, para que a gente possa estar finalizando esse restinho de livro. Depois tem os 2 capítulos bônus, né? O capítulo 41 e 42. Encerramos terça-feira o livro. Gente, vamos fazer a live às 9 da noite mesmo, pode ser? Para seguir a mesma sequência, né? Dia de semana, eu sei que é feriado, mas vamos fazer às 9 da noite, das 9 às 10, tá bom? Não vai ficar tão tarde assim. Das 9 às 10 vai ser a live da terça-feira, beleza? Beijo no coração, Deus abençoe e até amanhã, 5 da tarde. Domingão, 5 da tarde, tá bom? Valeu, tchau, tchau.